a Simone, né? Falta mais alguém entrar, Malu? Olha, não dá para me ver, porque como você está ocupando a tela, eu não tenho como ver quem já está e quem não está. Eu só vejo aqui, é você, a Marli, a Marta, a Elisete, a Cida, só essas pessoas. Mas sei que tá a Estefânia, a A Cleide, Cleide. a Cida e a Simone. Uhum. Eu acho que já está todo mundo. Beleza, então vamos lá. Vocês acham ruim quando eu compartilho a tela assim, gente? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então tá. Você sabe, né? Aquela ansiosa, assim, tipo, não vou me lembrar do que eu estudei, nem do que eu escrevi. Ai, ai. Na sexta-feira, quando é meu dia, eu já vou trabalhar meio ansiosa, assim, meio aflita. Ai, ai. Acho que eu só vou, não sei, essa Acho que coisa. todo mundo tem isso, Ali, porque fica aquela coisa, por mais que você, já dei 500 mil aulas e tudo, mas sempre tem aquela ansiedade, né? É É um verdade. livro novo, é uma história nova, então sempre... É, é. Mas vamos lá. Alguém quer fazer a prece? Rosângela também entrou, legal. Quer fazer a prece para a gente, Simone? Posso fazer. Então, nos deixando envolver pela espiritualidade amiga que nos intui, que nos acompanha, que nos auxilia nesses estudos, que eles possam nos envolver cada vez mais, que estejamos conectados a esses pensamentos, a essas ideias, mas principalmente a conduta adequada que devemos sempre assumir. Jesus nos auxilie em todos os dias de nossas vidas. Queremos estar junto a Ti, Mestre, e por isso realizamos esses estudos para compreendê-lo e também para que consigamos nos conectar mais e mais com toda a sua história, com tudo aquilo que veio trazer, com a boa nova que amorosamente nos trouxe e nos deixou como um legado à nossa vida. Mestre, nos auxilie sempre. Proteja toda essa humanidade, Mestre, de tanto sofrimento, de tantas vicissitudes. Proteja a todos, Mestre, auxilie-nos sempre. Somos eternos pedintes pelas nossas grandes necessidades. Assim, desejosos estamos do aprendizado, do estudo, do entendimento, e estamos aqui, Mestre, voltados a Ti. Que assim seja. Beleza. Que assim seja. Vamos lá. Vamos primeiro recordar um pouquinho, né? Antes de eu entrar aqui, nós vamos agora falar no capítulo 5, certo? O que você quer? O Messias de Nazaré. E, gente, nós estávamos, a Simone deu a última aula aí, nós estávamos bem no encontro, né? De Públio Lentulus com Jesus Cristo. E é interessante notar aí que ele saiu, né? Como quem estava passeando no início da noite. Então, vamos dizer assim, era no crepúsculo, como fala o vulgo popular, na boca da noite. Então, estava começando ali a escurecer, né? Nas páginas anteriores, Emmanuel nos descreve que era o início da noite. Então, a gente vai começar aqui, ó, na página 70, deviam ser 21 horas. Todo mundo achou? Acharam?
Para, meu filho. Eu já achei. Beleza. Ok. Posso começar, então? Pode. Olha só. Deviam ser 21 horas quando o senador sentiu que despertava. Gente, olha o tempo que ele ficou sob o magnetismo de Jesus, né? Vamos recordar o que aconteceu com ele. A Simone já falou para a gente, mas a gente vai fazer uma recordação. A Simone falou em êxtase, certo? Ele entrou em êxtase, o corpo se separou do espírito, ele começou a ter uma dolorosa emoção, estava sob o magnetismo de Jesus, e antes de encontrar, ele falou assim: como é que eu vou me comunicar com ele? Eu sou romano. Será que ele sabe falar romano? Porque eu não sei falar o aramaico, as línguas daqui da Palestina. Comunicação foi como? De espírito a espírito, e no idioma patrício. Olha para isso. Jesus pode falar qualquer idioma. Então, assim, o que aconteceu com Públio Lentulus naquele momento, né? Nós temos algumas coisas que eu coloquei aqui, ó. Passou a admirar-os e reconhecer os poderes celestes. Reconhece, olha, isso é importante a gente falar. Reconhece a personalidade única. Ó. Então, por que eu estou dando foco nisso aí? Porque nós estamos num ponto crucial da vida dele. É aquela bifurcação lá. Só tem um caminho, eu sempre falo, só tem um caminho. Então tá, ó. E passou a recordar os menores feitos da sua vida terrestre. Abandonou o corpo material, falei para vocês, né? O espírito saiu, ele estava em torpor. Agora, o que é interessante também, ele queria falar, mas não conseguiu, ficou mudo. Ajoelhou sem querer ajoelhar. E chorou também na frente de Jesus, sem querer chorar. Então, vamos caminhar. Eu acho que eu já falei aí o momento aí, certo? Só para a gente dar uma recordada. Então, vamos lá. Ó. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos, e a lua entornava seus seios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado, diminuído, dera testemunho de fraqueza, isso na opinião dele, Públio, né? Diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía os seus bruxos, seus feiticeiros. Vamos lembrar que Públio sabia, né? Como a Simone falou, Públio reconheceu a personalidade única, tá? Aí, ó, buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as figuras impressionantes e incompreensíveis, para tentar justificar, né? Não, esse aí é um mago, igual lá em Roma tem os magos. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Tá, vamos pensar um pouquinho aqui na situação dele. Tá, olha a situação dele aqui, né? Humilhado, diminuído, dera testemunho de fraqueza, na opinião dele. E aí, a gente fica pensando assim, isso aqui é por volta de 32 DC, certo? Porque o filhinho dele já tinha nascido, lá em 31 ele estava em Roma, lembra? E em 31 DC, no começo do livro, eles falam da programação para ir à Palestina e tudo mais. E agora, eu presumo que seja pelo ano de 32.
E a gente lembra, não tem como deixar de lembrar de Paulo de Tarso, que sofreu, né, a mesma situação de Públio. Paulo de Tarso, a gente sabe, né, o caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, teve a visão de Jesus Cristo, levanta e fala, Senhor, reconheceu também a personalidade única, nunca tinha visto antes, enquanto encarnado, ele só ouvira falar, mas quando Jesus aparece, ele fala, é ele. Reconhece também, assim como Públio, a personalidade única de Jesus. Qual é a posição de Paulo de Tarso? Senhor, o que queres que eu faça? Isso é mais ou menos aí em 34, 35, por volta do ano 35. Então, vamos dizer aí que tem uma diferença de 3 anos entre um e outro. Situação semelhante. Semelhante não, igual, né? Então, bora lá. E aí, Paulo levanta do encontro com outras ideias, né? Diferente de Públio. Olha como Públio sai do encontro, né? Essas características que eu falei aí, com ideias antagônicas. Ele é um bruxo. E aí Jesus fez aquelas exortações que a gente sabe, né? Jesus falou assim, seja irmão de todos, seja fraterno, seja um homem humilde. É mais ou menos isso que Jesus pediu para ele. Aí ele falou, como? Então, despreza as exortações de Jesus com presumida superioridade. Certo. E aí, a gente fica pensando, né? Puxa vida, um momento assim tão singular. E aí, olha só, pergunta 116 do Consolador, tá? O homem físico sempre está ligado ao seu pretérito espiritual? E aí, Chico nos responde, né? Como a maioria das criaturas, né, dos homens, se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar que o homem terrestre é alguém que luta para se desfazer do seu próprio cadáver. Então, assim, tem que ter vontade para dar aquele passo, né? Aquele passo que ia mudar, assim, 180 graus na vida dele. Então, é como dizem, né, que a gente está saindo da faixa animal, como se fosse da lama. Então, às vezes, é bem difícil de sair. Questão 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Isso aqui é importante, porque a gente vê que Públio se encaixa bem nessa questão, né? Inteligência humana, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque é nesse desequilíbrio do sentimento e da razão que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. E não é isso mesmo? A gente sempre fala, né, que nós temos as duas balanças lá. Inteligência, estudo, cultura e a parte de sentimento, de moralidade. Essas são as duas asas que a gente precisa. E muitos de nós, ou a grande maioria, a gente cresce mais, se desenvolve mais em inteligência e a parte moral vai ficando um pouquinho para trás, né? Gente, pode falar na minha aula. Quem quiser falar, pode falar, comentar o que quiser, pode me interromper, hein? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, beleza. Vamos lá. Deveria, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família ao pensamento de Públio, para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Aqui, essa é a exortação, né? Sorria consigo mesmo, na presumida superioridade, examinando a inutilidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subia-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Ele mesmo, ele raciocina muito, ele é um homem inteligente. Aí ele fala assim, puxa, mas também, olha só, não falou Jesus
que essa seria uma oportunidade única e maravilhosa? Também Jesus nos prometeu com firmeza naquele encontro que a filha seria curada? Às custas, né, da fé ardente de Lívia? Não, mas eu não vou aceitar não vou aceitar isso. Então, bora lá. Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma. E, ó, suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe, então, cheia de júbilo maternal, que, em dado momento, a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha com a graça espontânea da sua meninice. Então, olha só. O que acontece aqui, olha, é curas, tá? Eu peguei isso aqui da Gênese. Eu já falei isso em outras aulas, mas não custa nada a gente repetir, né? A gente sabe que o fluido cósmico universal modificado, temos o fluido cósmico universal quintessenciado, vamos dizer assim, o primário, que é o puro, e a partir dele a gente tem aí uma série de modificações no fluido cósmico universal, tendendo para ficar para a materialidade, certo? Para ficar mais denso. E o nosso planeta está aí nessa situação aí de um fluido que está mais modificado para mais denso, certo? Então, olha só. O nosso corpo e o nosso perispírito, eles são formados a partir do fluido cósmico universal, certo? E o que acontece? Quando o espírito encarnado, no caso Jesus, ele infiltra, porque aqui a gente tem, né, ó, contato de mãos carinhosas na fronte. Então, ele infiltra no perispírito da Flávia, da doentinha, o fluido, essa substância, certo? Que faz parte do nosso perispírito, faz parte do nosso corpo, né? E aí, por exemplo, Jesus encarnado, né, vai lá e é o agente propulsor, infiltrou no perispírito dela. A gente sabe que o nosso perispírito, ele é molécula a molécula, né? O nosso corpo é molécula a molécula cópia do nosso perispírito. Então, infiltrando esse fluido, né, no perispírito, ocorre a mudança de uma célula malsã por uma célula sã, certo? E aí, passa para o perispírito e do perispírito passa para o corpo, porque é igual, célula a célula, certo? Então, olha aqui, ó, a cura se faz pela substituição de uma molécula sã por uma malsã. E o poder curativo está na razão direta de quê? Primeiro, pureza da substância inoculada. Então, a Flávia recebeu a mais pura substância fluídica, né? A mais pura energia que podia ter no planeta Terra, porque veio direto do próprio Mestre. 2, energia da vontade. Jesus tem vontade de curar todos nós. E 3, intenção de desejar a cura. A menina desejou a cura. Ela queria se curar. Ela pediu, pai, o que você quer, minha filha? Fala tudo. O pai vai a Roma. Ela fala, eu quero mestre. Então, ela está desejosa da cura. Certo? Desculpa, gente. Então, vamos lá, ó.
Olha só o que eu falei, tá vendo? Ó, temos que ter esse equilíbrio entre inteligência e moral para que nós consigamos escolher o caminho, Nossa, né? mas o que você fez aqui, gatinha, que você fez? Eu não fiz nada. Só abri, que Obrigada. Então, vamos lá. Terminando o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo. Então, olha, está chegando o Públio lá na casa, certo? Desde que saíste, eu e Ana oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo nossos rogos, e agora eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior que essa? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e alegria para todas as almas. Então, olha só. Primeira afirmação de Lívia. Ó, imploramos ao profeta e Jesus curou a nossa filha. Ana, porém, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e irreprimível, oriundo da graça satisfação daquele momento. Não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, seu Pai, nosso Pai que está nos céus e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, o Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. Então, dois espíritos. É interessante, para mim, é interessante notar que aqui eles estão no ambiente doméstico e tem dois espíritos mais evoluídos que eles estão educando-o, não estão? Lívia também falando aqui, foi ele. Daí vem a escrava, que também parece ser um espírito nobre, superior, e fala, explicando, né, quem é o nosso pai maior, por favor, agradecendo. Pode falar. que eu não estou encontrando aonde nós estamos no livro. Desculpa. É o seguinte, nós... É que eu cheguei atrasada. Nós estamos na página 71. 71. Deixa eu ver aqui. Será que é esse Lentulus. livro? É esse livro? Qual? Eu não estou vendo. Olha, acho que não, hein? Estão com um livro diferente do seu. Página 90, Rosa. Página 200? 90. Tá bom. Achou, Rosa? Página 90, Rosa. Ok. Beleza. Estamos bem no meio da página, tá? Públio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado, com verificar a intimidade estreita da sua mulher com uma simples serva. Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade de gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa, que considerava ousadia. Num relance, mobilizou todas as reservas do seu orgulho para restabelecer a disciplina interna da sua casa. E, retomando o aspecto altivo da sua expressão fisionômica, dirigiu-se secamente à esposa. Lívia, torna-se preciso que te coíbas destes arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Gente, a gente fica pensando, né? O cara ficou em êxtase, conversou com o outro de espírito a espírito. Que mais? Ajoelhou, chorou, ficou mudo. Deixa eu lembrar, que mais, gente? Falou que a filha ia ser curada,
E aí, quando ele vem para casa, ele vê tudo e ele diz assim: não vejo nada de extraordinário. Bom, nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Então, aqui já começa a negação, né? Não, 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 ele é um mago. Já durante, quer dizer, logo após, né? E aí, ó, questão 845, Livro dos Espíritos, capítulo 10. Não constituem obstáculos aos exercícios do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz antes de nascer? Sim, né? Essas predisposições instintivas e primitivas são as do espírito antes de reencarnar, que não, ele não quer largar essas coisas, né? Questão 850. A posição, essa cabe bem aqui na nossa história, né? A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo, leva tudo em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então, era isso. Públio estava lá com a titulação dele, com as honrarias, eu sou, né? O orgulho de raça. Ele foi criado para o domínio. Humildade naquela época, gente, Jesus pediu para ele humildade, né? Humildade naquela época era coisa de fraco. Então, Deus deixa para a gente aí, ó, porque tem que ter vontade, é o que eu falei para a gente. Então, a responsabilidade de não nos esforçarmos para não vencermos os nossos instintos, as nossas posições, assim, mais materiais, é nossa responsabilidade. Deus deixa com a gente. Então, vamos lá. Essa daqui eu vou... E aí, voltando ao livro, né? Gente, pode me interromper, Ô, Ali, posso fazer um comentário? por favor. Você vê que o orgulho, né? A primeira reação dele, essa primeira tendência, né? Porque a gente está analisando a personagem, né? A gente está analisando o Públio. E o que o orgulho acaba resultando aí, né? Causando a primeira tendência que ele tem é a negação. Sim, Olha que interessante. É um comportamento muito comum. sim. Porque as pessoas, e dá para a gente entender por que ele tá negando tudo isso, o orgulho dele não está permitindo que ele veja, né, uma outra realidade. Sim, E assim é conosco também. com É como se o certeza. orgulho nos cegasse às vezes, né? A gente fica com um tapão assim, né? Tem Sim, alguma coisa à nossa é, frente aí. Olha que coisa interessante a gente analisar assim para a gente prestar atenção, né? sim. Porque é Porque, sim, pode falar. bem humano, né? Sim, bem humano. É isso que eu falo, né? A gente está aqui no mundo material, tanto que na questão, olha, Deus, olha só que interessante. Deus, cadê ele? Fala assim, ó. A posição social não constitui um obstáculo à liberdade? Aí, olha só que bacana. Deus é justo, leva tudo em conta. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Só que ele quer que a gente dê o passo, né? Um passo além da nossa comodidade como espírito, né? E esse passo aí do Públio seria um passo grande, né? Simone, imagina, você é treinado para ser dominante. Você é treinado para ser orgulhoso. É orgulho de raça, você tem que dominar. Você não foi treinado para ser humilde. Gente humilde é gente fraca. Então, aí o passo ia ser grande, né? Uma questão cultural também, né? Sim, imagina. Entra em uma Além, questão
social, cultural, tudo, né? Sim. Além do espírito, né? Trazer esses instintos aí, ainda foi criado numa situação cultural, igual você está falando. Então, eu vejo também o instinto, né, do homem, né, naquela Exato. época, e até hoje, né, que a gente vê que eles, assim, eu sou casada com meu marido há 30 anos, mas a gente vê o instinto deles, se a gente, às vezes, não abrandar a voz, não fazer de surda, às vezes, né, porque senão entra em atrito, né, e eu lembro do meu pai, porque, assim, eu tive um pai muito assim, ele amansava cavalo, ele amansava boi, ele subia em cima de boi, sabe aquele homem assim que era fazendeiro? E fazia tudo na frente da gente, a gente matar porco, matar porquinho, ele fazia a gente segurar, então sabe aquele machismo? E eu cresci com aquilo e eu não gosto disso, eu gosto da coisa tranquila, de harmonia, sem briga, né? E às vezes a gente precisa fazer até um tratamento para a gente saber conviver com tudo aquilo, né? Porque parece que é o instinto que tem, né? O instinto Não, nós temos, né, esses instintos, essas coisas assim, né? Mas essa coisa aí é porque a gente ainda está caminhando, nós ainda estamos caminhando, né? E a gente já viu em várias aulas, inclusive no Livro dos Espíritos, que a gente está mais próximo ainda da parte material, né? Da animosidade, do que da parte angelical. O caminho é longo aí. Quando eu fiz aqueles estudos, que não era EAD, era estudo sistematizado. Eu lembro que na época eu entrei, faz muito tempo, e eu entrei entramos com 68 pessoas. E ao final, porque aquele tempo não registrava nada, e daí terminamos com 13 pessoas. Dos 13, 11 eram separados. E quando nós terminamos o coisa, eu falei assim, nossa, se eu tivesse feito o estudo antes, acho que eu não tinha separado. Tá vendo que legal? Pode ver. Então, Rosa, é legal, porque assim, a gente vai ler até o final do capítulo 5, no 5º capítulo, e a gente vai ver o posicionamento dela. Muito bom. E, inclusive, eu consegui ver umas posições dela aqui, e o próximo capítulo que a gente vai ler da Joana é sobre dissensões, e tem tudo a ver. As dissensões de casal, no trabalho, qualquer ambiente que você frequente. Então, vamos lá. É engraçado isso, que as relações acontecem, até livros de romances. Mas vamos lá. Tá. Onde que eu estou mesmo, gente? Me perdi. Ali, Agora quanto a ti, Ana, voltando-se com arrogância para a serva intimidada. Tá. Quanto a ti, Ana, disse, voltando-se com arrogância para a serva intimidada, acredito já cumprida a missão que te fazia demorar neste quarto, porquanto, considerando as melhoras da menina, não vejo necessidade da tua permanência junto à patroa, porque trouxe de Roma as servas do seu serviço pessoal. Ana fitou magoada a senhora, que mostrava no rosto os sinais evidentes da sua amargura pelo imprevisto daquelas palavras. Palavras intempestivas e, fazendo ligeira e respeitosa mesura, saiu do aposento onde havia empregado as melhores energias da sua fraternal abnegação. Que isso, Públio? Perguntou Lívia, profundamente comovida. Justamente agora, quando deveríamos mostrar à dedicada serva a alegria do nosso reconhecimento, procedes com semelhante aspereza? Tuas infantilidades obrigam-me a fazê-lo? Disse o Públio, né? Que dirão da matrona, que se dá de alma aberta às suas escravas mais humildes? Como se haverá o teu coração com estes excessos de confiança? Noto com desgosto que entre nós existem agora profundas divergências, porque essa demasiada confiança no profeta de Nazaré, quando ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma. E, além disso, onde colocas as tradições de nossas divindades familiares se não sabes guardar a fé em torno do altar doméstico?
Olha só, Lívia vai se posicionar, hein, gente? Aí a próxima aula da Joana, a gente vai ver os posicionamentos de Lívia. Não concordo contigo, querido, nessas ponderações. Tenho plena convicção de que a nossa Flávia foi curada por esse homem extraordinário. No instante de sua melhora súbita, quando ela nos falava das mãos sublimadas que a acariciavam, eu vi com os meus olhos que o leito da doentinha estava saturado de luz diferente, como nunca havia visto até então. Luz diferente, certo desvairas, depois de tantas fadigas. Ou então estás contagiada das alucinações desse povo de fanáticos, em cujo seio tivemos a pouca sorte de cair. Posicionamento dela de novo. Não, meu querido. Meu amigo, desculpa. Na hora ela falou querido, na primeira, né? Agora ele está falando assim, não, meu amigo. Não se trata de desvario. Ó, firme posicionamento de Lívia educando-o. Educando o marido. A gente sabe, né? Que depois dessa história que a gente vai ler aqui, ele perde a oportunidade de vir ao lado dela. Veio sozinho das outras vezes, como escravo Nestório e etc. Então, bora lá. Não, meu amigo, não se trata de desvario. Não obstante as tuas palavras, que reconheço partidas do coração que mais adoro e admiro na terra, tenho a certeza de que o mestre de Nazaré acaba de curar a nossa filhinha. Terceira vez que ele recebe a mesma informação da esposa e uma da serva. Cadê? E olha, é legal assim, ela se posiciona, mas ela não provoca dissensões, tá vendo? Isso que a gente tem que aprender com ela. Reconheço, olha só, meu amigo, ela fala para ele, reconheço partidas do coração que eu mais adoro e admiro na terra, ó, se posicionando, mas de uma forma amorosa, de uma forma simples, humilde. A gente entra aqui na leitura e a gente imagina assim, uma mulher que não está gritando, uma mulher doce, que se coloca, mas de uma forma bem adequada. E quanto a Ana, querido, ó, acho injusta a tua atitude, aliás, em desacordo com a tua proverbial generosidade com os servos da nossa casa. Tá vendo como ela se coloca super bem? Tua proverbial generosidade. A gente tem que aprender com ela, hein, gente? Não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido uma dedicação a toda prova junto de mim e de nossa filha nestes lugares ermos. Outras podem ser as suas crenças, mas presumo que a sua conduta honesta e santificante só pode honrar o serviço de nossa casa. O senador considerou a elevação dos conceitos da mulher, sentindo-se arrependido do seu ato de impulsividade e capitulou diante do bom senso daquelas palavras. Está bem, Lívia. Aprecio-te a nobreza do coração. Estimarei a continuidade de amo nos teus serviços privados, mas não com prazo no caso da cura da nossa filha. Pronto, né? Está se posicionando aí contra mesmo depois das exortações de Jesus e dos conselhos da esposa. Falou 3 vezes. Não admito que atribua ao mago de Nazaré o restabelecimento da mesma. Quanto ao mais, deverás lembrar sempre que me apraz saber só a mim reservada a tua confiança e intimidade. A servos ou desconhecidos não deve o patrício, com especialidade a matrona romana abrir as portas do coração. Então, gente, ó, livre-arbítrio e destino. Ele está se posicionando aqui, então não vai aceitar a oferta. Ele passou
por todo aquele êxtase, atribuiu tudo à magia, recebeu conselhos. Quando voltou para casa, ainda recebe conselhos da esposa, que fala por 3 vezes que acredita na cura feita por Jesus, e ele se posiciona contra e nega, e vamos lá, livre-arbítrio, certo? Livre-arbítrio e destino. Daí a gente fica pensando, né? Como seria a vida de Públio Lentulus se tivesse aceitado o convite? Sabe o que vem na minha cabeça? Sabe aquela a rosca e o parafuso? Não deu jeito, vamos apertar mais um pouquinho a rosca. Dá para entender o que eu quero falar? Então, a vida agora vai dar uma apertada. Aperta mais um pouco. Não deu jeito? Mais um pouco. Mais um pouco. Que a gente tem que melhorar, né? Então, vamos lá, ó. Livre-arbítrio e destino. Por isso que eu coloquei assim, destino, porque assim, o destino são nas nossas escolhas atuais para a vida atual também. Dá para entender o que tu querendo dizer? Claro que a gente traz também coisas da vida passada, mas os meus posicionamentos da minha vida atual também interferem na vida atual. Então, vamos lá. Todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Não. Escolheste apenas o gênero das provações, né? As particularidades são consequências das ações que eu vou criando ao longo do meu viver. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar a lutas de determinada espécie. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, olha só. Agora eu venho com dizer aqui, de Divaldo, do livro Anotações Espíritas, de Divaldo Pereira Franco. Tem umas coisas interessantes aqui, ó. Enfatizamos tudo que ocorre de difícil na vida, enxergando os problemas como males insuperáveis, em vez de visualizá-los como desafios a serem superados. Porém, cabe ao homem agir conscientemente, se pautando de que forma? Se pautando nas lições do Evangelho, praticando o bem, certo? Então, a felicidade ou a infelicidade depende das escolhas que a gente fazemos na vida, em decorrência do livre-arbítrio, que foi o que aconteceu com Públio, né? Podendo-se, então, acertar ou errar, optando por caminhos tortuosos que nos acarretarão sofrimento. Olha só. Aí ele vem aqui falando, né? Ou aquele ditado que é sempre comum para a gente, né? Ou pelo amor ou pela dor. Vamos seguir ou mais lentamente ou mais rapidamente em direção a Deus. Porque em direção a Deus, nenhum de nós podemos nos evadir, porque o caminho é só esse. Então, está nesse livro aí, ó, Anotações Espíritas. Então, vamos lá. Agora eu me perdi de novo, hein, Malu? Ali, sabes como acato as tuas ordens. Beleza, obrigada. Olha a Lívia aqui. Sabes como acato tuas ordens, disse-lhe a esposa mais confortada, dirigindo-lhe um olhar carinhoso e agradecido. E peço-te perdoar-me se te ofendi a alma generosa e sensível. Não, minha querida. Se existe aqui um problema de perdão, sou eu quem devo pedi-lo, mas não desconheces que esta região me atormenta e apavora. Sinto-me confortado, reconhecendo a reação benéfica da natureza orgânica da nossa filha, porque isto significa o nosso regresso a Roma em breve tempo. Esperaremos apenas mais alguns dias e amanhã mesmo pedirei a Sulpício iniciar as providências para a nossa volta. Lívia concordou com as observações do marido, acariciando a filhinha reanimada e refeita do abatimento profundo que a prostrara por espaço de muitos dias. Intimamente, agora a Lívia está em silêncio, está vendo? Intimamente agradecia satisfeita a Jesus, pois
falava-lhe o coração que o acontecimento era uma bênção que o Pai dos céus lhe enviara ao espírito maternal, por meio das mãos caridosas e santas do Mestre. Eu acho que eu já ouvi o João Carlos falar que os bons espíritos só falam uma vez para a gente. Não ficam repetindo as coisas. Então, agora ela aqui, ó, não já falou, e falou 3 vezes, não foi uma, né? Não vai mais falar. Públio, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Arquitetava castelos de teoria na sua imaginação superexcitada para afastar a interferência direta daquele homem no caso da cura da filhinha, respondendo assim às objeções do seu próprio espírito de observador e analista meticuloso. Negou mesmo. Não podia esquecer que o profeta o envolvera em forças ignoradas, emudecendo-lhe a voz e fazendo-o ajoelhar-se, doendo-lhe ao orgulho despótico essa circunstância, considerada como dolorosa humilhação. Ideias martirizantes povoavam-lhe o cérebro exausto de tantas lutas interiores e, depois de uma invocação aos gênios protetores da família no altar doméstico, buscou repousar das amargas fadigas íntimas. Naquela noite, todavia, sua alma experimentava as mesmas recordações da existência pregressa, nas asas cariciosas do sonho. Viu-se vestido com as mesmas insígnias de cônsul ao tempo de Cícero, reviu as atrocidades praticadas por Públio Lentulus Sura, sua expulsão do consulado, as reuniões secretas de Lúcio Sérgio Catilina, as perversidades revolucionárias, sentindo-se de novo levado à presença daquele mesmo tribunal de juízes austeros e venerandos, que no sonho anterior lhe haviam notificado o seu renascimento na Terra em época de grandes claridades espirituais. Diante daqueles magistrados veneráveis, ostentando togas alvas de neve, experimentou amarga sensação de angústia, batendo-lhe descompassadamente o coração. O mesmo juiz, respeitável, levantou-se num ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando: olha só, que coisa, né? Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? Estiveste esta noite entre 2 caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a culpa, injustiça. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com valorosa coragem. Porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Olha que coisa, gente. E a gente fica pensando, é o que a gente viu, né? Agora vai pela dor. Não tem amor nesse caminho, ele preferiu o caminho dos homens, né? Em vez de ser o servo de Jesus. Caminho de provas e expiações. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Conduzido a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Não te condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Vocês lembram que Jesus chorou? Jesus estava chorando no encontro com ele. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Então, é a pergunta que a gente faz, né?
se Públio tivesse aceito, muita coisa que agora vem a partir dessa página para os próximos capítulos, talvez não acontecessem. Algumas talvez acontecessem, mas com certeza o caminhar ia ser outro, né? Vamos lá. Ouvir atento. Gente, deixa eu falar um pouco. Penas temporais. Questão 983. Perdão, gente. Espera aí que eu vou me achar. Estou apanhando aqui. Alguém queria falar alguma coisa? Pronto. Alguém quer falar alguma coisa? Me lembrou, Ali, uma coisa que o João fala sobre essa questão, né? Se ele tivesse aceitado, quer dizer, ele iria passar por tudo que vai vir aí para frente, né? Mas seria em quantidade bem menor, bem mais tranquilo. Como o João diz, ele iria perder o braço inteiro, ele perderia um pedaço do dedo, né? Exatamente. Mas como ele não aceitou, né? Ele continua negando, tá? Ele vai ter todo aquele sofrimento. Eu fico imaginando assim, né? Porque a vida para ele vai ser bem complicada aqui para frente. E a gente fica inferindo se ele tivesse aceito, né? Será que as coisas teriam acontecido? Eu acredito que não, porque lembra, na questão anterior, que as nossas escolhas atuais também influenciam na nossa vida atual. Certo? É claro que tem a parte pregressa que a gente traz, né? Mas também as escolhas atuais influenciam na vida atual. Então, vamos lá, ó. Questão penas temporais. Questão 983, do Livro dos Espíritos também, ó. Parte 2, capítulo 2, né? E aí ela fala o seguinte para a gente, ó. Quando encarnada, as tribulações da vida são um sofrimento, e após a morte, as dores morais são mais cruciantes ainda. E aí o que acontece? A vida futura vai ser mais infeliz, que é o que acontece com Públio, né? Ele vem escravo, é o Nestório. Então, olha só. Os exemplos que o Livro dos Espíritos dá para a gente. O mal rico passará a esmolar, submetido às privações da miséria, o orgulhoso às humilhações, o que abusa da autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer um senhor mais duro do que ele próprio foi. Todas as penas e tribulações da vida são a expiação das faltas de outra existência e também, ó, quando não consequências da vida atual. E também da vida atual. Agora, olha que interessante, gente, aqui. O homem que crê feliz sobre a terra, que se crê, né? Não, minha vida está muito boa, tranquila, não tem problema nenhum. 3. Se crê feliz sobre a terra, porque pode satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforço para se melhorar. Olha que coisa interessante, né? Então, se a gente está ali, está tudo bem, tudo bom, então aí, ó, nossa vida fácil, não temos provações. Se não temos provações, nada se mexe no nosso íntimo. Então, com as provações também nos modificam bastante. Agora, a questão 1000. Podemos resgatar nossas faltas já nesta vida. Porém, olha só que interessante. Não por algumas privações pueris ou doações pós-morte. Se eu vou doar depois que eu morrer, não vou me privar de nada. Não adianta isso. Não serve de nada. Que pós-morte? E privação pueril também. Não adianta nada, não é resgate isso.
Olha só. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e a custa apenas de bater no peito. Olha só. A perda de um dedo ao fazer um serviço apaga mais faltas que o silício de anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Olha que interessante essa questão. O mal é reparado pelo bem, e tal reparação não terá nenhum mérito se não atingir um homem aonde? No seu orgulho e nos seus interesses materiais. Ó. E por isso que falou lá, pós-morte, o que adianta? Não me privou de nada na minha vida, nem o meu interesse material. E aí, o Livro dos Espíritos continua. De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis, se o mal que fez a outrem continua o mesmo? De que lhe serve se humilhar diante de Deus, se conserva orgulho diante dos homens? Então, Livro dos Espíritos, capítulo 2, né? Natureza de penas e gozos. Então, gente, vamos continuar a leitura aqui do nosso livro. Eu estou no ouvia, né? Sim, Ali. Tá, estamos acabando, né? Ouvia atento aquelas exortações comovedoras, mas, nesse instante, despertou para as sensações da vida material, experimentando singular abatimento psíquico, a par de tristeza indefinível. Ainda cedo, sua atenção foi reclamada por Lívia, que lhe apresentava a pequena Flávia convalescente e feliz. A epiderme como que se alisara, submetida a processo terapêutico desconhecido e maravilhoso. Imagina, foi instantâneo, desaparecendo os tons violáceos que anteriormente precediam as rosas de chaga viva. O senador recuperou alguma coisa da serenidade íntima com o verificar das melhoras positivas da filhinha, que apertou amorosamente de encontro ao coração, exclamando mais tranquilo: Lívia, é bem verdade que ontem à noite estive com o chamado mestre de Nazaré, mas, com a lógica da minha educação e dos meus conhecimentos, não posso admitir seja ele o autor do restabelecimento de nossa filha. E, de seguida, passou a relatar de modo superficial os acontecimentos que já conhecemos, sem referir, todavia, os pormenores que mais o impressionaram. Lívia ouviu atenciosamente a narrativa, mas, notando-lhe as íntimas disposições para com o profeta, que ela considerava criatura superior e venerável, não quis externar seu pensamento a respeito do assunto, receosa de um atrito de opiniões inoportuno e injustificável. Tá vendo só, gente, que bacana esse espírito dessa Lívia? Na hora de falar, fala. Na hora de calar, cala. Maravilhosa como exemplo para a gente. Já tinha falado. Então tá bom. Ele já sabe que ela acredita em Jesus. Então, olha só. No seu coração louvava e agradecia aquele Jesus carinhoso e compassivo, que lhe atendera às angustiosas súplicas maternais, e no imo da alma acariciava a esperança de beijar-lhe a fibra da túnica, com humildade, em testemunho do seu sincero reconhecimento antes de regressar a Roma. Então, para ela, agora, certeza absoluta, foi ele, e eu sou muito agradecida. 4 dias decorridos, a enferma apresentava sinais evidentes de seguro restabelecimento físico, dando motivo ao mais amplo júbilo de todos os corações. Em radiosa manhã, vamos encontrar a jovem Lívia acalentando o filhinho, prestes a completar 1 ano, e instruindo a criada de nome Semele, vai ser comparsa, né, de André de Gioras. André de Gioras, quem que é? O pai de Saul, que Saul, o garoto de 18 anos, que quando eles acabaram de chegar na Palestina, ele mandou prender e virou escravo romano, que inclusive foi parar na família dos Severos. Então, não tem nada de coincidência aí. Vamos lá.
instruindo a criada de nome Semele, de origem judia, designada para velar pela criancinha, tal o interesse que demonstrara pelo pequenino Marcos, desde o instante de sua admissão ao serviço. Interesse pela criança? Plano já com André de Gioras. Em dado momento, exclamava a serva, apontando para o largo caminho empedrado. Senhora, lá vem 2 cavaleiros desconhecidos a todo galope. Ouvindo-lhe a observação, Lívia pôde vê-los igualmente ao longo da estrada ampla, e logo se foi para o interior, a fim de prevenir o marido. Efetivamente, daí a minutos estacavam à porta 2 cavalos suados e ofegantes. Um homem trajado à romana, em companhia de um guia judeu, desmontava rápido e bem disposto. Tratava-se de Quirilius, liberto de confiança de Flamínio Severus, que vinha, em nome do patrão, trazer a Públio e família algumas notícias e numerosas lembranças. Essa surpresa amável encheu o coração de gratas recordações e sadios prazeres, motivando horas das mais inefáveis alegrias. O nobre patrício não esquecera os amigos distantes e, entre as notícias confortadoras e considerável remessa de dinheiro, vieram doces lembranças de Calpurnia, endereçadas a Lívia e aos 2 filhinhos. Naquele dia, Públio Lentulus ocupou-se tão somente de encher numerosos rolos de pergaminho para mandar ao companheiro de luta notícias minuciosas de todas as ocorrências. Entre elas estava a boa nova do restabelecimento da filhinha, atribuído ao clima adorável da Galileia. Como possuía naquele valoroso descendente dos Severos uma alma de irmão dedicado e fiel, a cujo coração jamais deixara de confiar as mais recônditas emoções do seu espírito. Escreveu-lhe longa carta em suplemento, com vistas ao Senado romano, sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a, a carta, serenamente, sob o estrito ponto de vista humano, sem nenhum arrebatamento sentimental. E, por fim, quer dizer, uma carta falando de Jesus, mas não com o ponto de vista míope e humano de Públio Lentulus. E, por fim, Públio e Lívia anunciavam alegremente aos seus amigos distantes que retornariam a Roma, possivelmente dentro de um mês, dado o perfeito restabelecimento da pequena Flávia. Terminado o longo expediente, já era tarde, mas, nesse mesmo dia, ao cair da noite, quando os 2 esposos se entretinham no triclínio a reler as doces palavras dos queridos ausentes, tecendo as esperanças risonhas do breve regresso, eis que Sulpício se faz anunciar em companhia de um mensageiro de Pilatos. Atendendo-os no gabinete particular, o senador recebe a visita do emissário, que se lhe dirige respeitosamente nestes termos. Ilustríssimo, o senhor governador da Judéia participa-vos haver chegado à sua residência nos arredores de Nazaré, onde espero grato prazer de vossas ordens e notícias. Agradecido, replicou Públio, bem-humorado, acrescentando, ainda bem que o senhor procurador não está distante, ensejando-me pouca demora em Jerusalém, no meu regresso a Roma em breves dias. Algumas expressões protocolares foram trocadas, mas Públio Lentulus não reparou nas atitudes de Sulpício, que lhe deitava olhares significativos. Beleza, gente. Daí eu atrasei um pouquinho, 8 minutos. Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que aqui já tem tudo. Tem tudo, né, Malu? Você Tem. viu? Nós estamos num momento crucial, assim, da vida dele. Nós estamos assim, filho, é agora. Ou vai ou racha, como diz o outro, né? O problema é que ele rachou.
O Ele não problema é que foi. rachou, né, Malu? Não foi. Então, e aí eu fico pensando, sabe o quê? Isso acontece com a gente também. É verdade. Com Nossa certeza. vida atualmente vai exigir posicionamentos da gente. Você vai calar, você vai falar, você vai, você fica em cima do muro, você não fica em cima do muro. Então, nossa, é assim, né? O passo que ele ia dar ia ser grande, né? Mas ele não conseguiu. Mas agora ele conseguiu, né? Então, posso parar? Boa Pode. tarde a todos. Eu vou sair agora.